Do Rio, vamos direto ao espaço. Seguimos acompanhando a missão Artemis II. Durante a viagem em volta da Lua, os astronautas, os 4 do grupo, capturaram várias imagens inéditas do satélite natural. Imagens divulgadas hoje pela NASA e, entre essas fotos, registros do chamado lado oculto da Lua, ou seja, aquela região que a gente não consegue enxergar da Terra. E até de um eclipse solar ocorrido no espaço. A foto que mais impactou esta manhã foi a imagem que mostra uma parte, do lado oculto da Lua, com a Terra ali ao fundo. Olha que coisa linda! O grupo concluiu a volta à Lua, um dos principais objetivos da missão, marcando o retorno humano ao satélite natural depois de mais de 50 anos. Sobrevoo que durou 6 horas quebrou o recorde de maior distância humana percorrida no espaço, com 406.600 quilômetros da Terra. Marca anterior era da missão Apollo 13, que em abril de 1970 registrou 400 mil quilômetros de distância do planeta. Durante a missão, os 4 astronautas, entre eles uma mulher, puderam observar e tirar fotos em alta resolução na superfície lunar, incluindo desse chamado lado oculto da Lua, nunca visível aqui da Terra. As informações, segundo a NASA, devem compor pesquisas sobre a superfície do satélite natural. Agora, a volta para a Terra, que já começou, será por conta da gravidade. Após o início de uma série de pequenas queimas de motores para alinhar sua rota de volta e antes de entrar na atmosfera, a cápsula tripulada vai se separar do módulo de serviço europeu, responsável pela propulsão principal durante a viagem. A expectativa é que a cápsula pouse no Oceano Pacífico na próxima sexta-feira, aí com auxílio de paraquedas. O resgate da tripulação será feito por navios norte-americanos que estarão posicionados na região, em imagens que certamente te vai acompanhar também em todo o planeta. A gente vai falar mais sobre essa missão inédita, conversando a partir de agora com um especialista em astronáutica, o Pedro Pallotta, que faz a gentileza de nos atender. Pedro, bem-vindo, obrigada, por esse papo aqui no Radar. A gente está acompanhando todas essas imagens divulgadas pela NASA e muito se fala sobre esse lado oculto da Lua. É uma missão histórica, mas o que faz dela tão importante e por que até hoje a gente não tinha esses registros do lado oculto, Qual que é a relevância até para as próximas missões, para as próximas viagens? Boa tarde, Roberta. Ontem foi um dia histórico para a exploração humana, Como você mesmo falou, chegamos à maior distância que o ser humano já foi na história, E, além disso, conseguiram tirar muitas imagens, tanto do lado oculto quanto da Terra se pondo, na perspectiva da Lua. O lado oculto nós já tínhamos passado anteriormente, mas muito próximo da superfície. Então, a gente não pôde contemplar nessa área como um todo. Isso é uma coisa interessante, uma perspectiva diferente que os astronautas puderam ter. Acredito que o ponto principal de ontem, além de todas essas que eu já citei, foi o eclipse, que foi possível observar. A NASA já colocou algumas dessas imagens disponíveis para o público, é simplesmente impressionante. Os astronautas mesmo citaram como algo que os seres humanos talvez não tenham evoluído para ver uma coisa daquela, e nós pudemos, com a tecnologia, poder observar. Os astronautas, inclusive, viram meteoros caindo, pequenos meteoros acertando a superfície lunar por estarem justamente do lado escuro durante esse eclipse, e ainda puderam ver a coroa solar no entorno da Lua. Foram imagens espetaculares que saíram na manhã de hoje, e a NASA vai continuar trazendo ainda mais registros feitos pelos astronautas. E acredito que essas imagens vão ficar gravadas na mente deles para todo sempre, e com certeza queremos que mais seres humanos possam observá-las também em loco, e que também pelas fotografias que estão saindo. Ô Pedro, agora eles estão fazendo a volta à Terra, contando com a gravidade, como a gente estava explicando agora há pouco, também mostrando algumas imagens. E são os 4 astronautas, entre eles temos uma mulher, temos um homem negro, temos um astronauta que não é americano, que é no Canadá. Então, tudo isso faz dessa missão histórica, além, claro, da evolução, dos registros que são feitos, dessa questão do lado oculto. Tem também a parte de marketing da NASA, Eles levaram o celular, eles estão fazendo vários registros, gente. Dá para buscar pelo nome dos astronautas e você vê vários registros curiosos e interessantes dessa missão
né? Claro que todo mundo tem curiosidade até do preparo desses integrantes da missão. Agora, qual que é a maior dificuldade nessa volta até entrar na gravidade? Quais são os riscos? O momento mais tenso vai ser, com certeza, a reentrada, né? A gente tem a espaçonave Orion aqui, né? Essa Orion, ela, como você falou, ela se separa do módulo de serviço europeu. Essa parte ela é destruída na atmosfera, isso é normal, e essa parte é a que vai reentrar cerca de 2.500 graus Celsius no escudo e a 40 mil quilômetros por hora. Esse escudo anteriormente apresentou alguns problemas na missão Artemis 1. A NASA diz que eles mudaram o perfil de reentrada, ou seja, o ângulo ali, toda a questão de como ela vai adentrar a nossa atmosfera. É como se fosse uma pedra num lago, né? A velocidade é tão alta que a atmosfera acaba sendo bastante rígida, vamos dizer assim, para essa espaçonave. Então, eles vão perder essa velocidade toda e aí vão soltar os paraquedas, perder ainda mais velocidade até fazer o que a gente chama de ameriçagem, né, no oceano, ali na região da Califórnia. E aí o pessoal da Marinha Americana vai fazer o resgate deles. Então, vai ser um momento mais tenso, talvez um dos momentos mais tensos da missão como um todo, tá? Mais até do que o próprio lançamento. E a gente vai poder observar tudo isso e trazer esse relato, né, porque vai determinar a segurança dos astronautas para as próximas missões. O objetivo é que ano que vem já tenha uma nova missão Artemis, porém na órbita da Terra, para treinar os veículos com os veículos que vão pousar na Lua efetivamente nos próximos anos. E 2028 teremos o pouso do ser humano, sim, em solo lunar. Ô Pedro, mas o momento mais tenso até do que ficar 40 minutos sem contato com a Terra, porque a gente fica imaginando, né, quando eles passaram por trás da Lua, momento de absoluta solidão e silêncio, né, sem comunicação nenhuma. É possível controlar, foi possível controlar exatamente o trajeto mesmo sem essa comunicação direta que estava sendo feita? Sim, eles tiveram esse período de 40 minutos, que chama de blackout, né, de comunicações, mas a rota já estava pré-determinada. Então, a própria junção da gravidade da Lua com a Terra e a própria velocidade que a Orion já tinha todo esse trajeto determinado, então não ia ter alteração. É mais uma questão de que a gente não tem satélites no entorno ali do sistema Terra-Lua para fazer essa retransmissão de dados. É só por isso, se a gente tivesse esses satélites, não teria mais o que a gente chama de período de blackout. Tá. Mas foram 40 minutos ali que os astronautas continuaram trabalhando, continuaram tirando imagens, fazendo as suas observações e descrevendo também o que eles estavam vendo, porque afinal eles podem tirar fotos e às vezes as fotos podem não ficar boas. Então eles estavam a todo momento gravando essas comunicações que eles estavam tendo entre eles para mostrar o que estava acontecendo ali na superfície. O fato deles terem visto esses pequenos flashes de meteoros colidindo com o solo, ainda que tenha sido já depois do período do blackout, foi sensacional. É algo muito bacana, um relato que os próprios cientistas da NASA ficaram muito felizes na hora que estavam mostrando a transmissão, de ouvir isso, né, porque ajuda a entender um pouco melhor como é essa dinâmica do nosso satélite natural, que a gente acha, né, aqui da Terra, que está parado, não está acontecendo nada, mas muita coisa está rolando. Inclusive, uma das imagens durante esse eclipse que aconteceu, dava para ver Saturno, né, dava para ver Marte e dava para ver Mercúrio também. Então, é uma foto ali, praticamente uma foto de família do Sistema Solar, só porque fez essa oclusão do Sol que passou por trás da Lua. E eles conseguiram, inclusive, ver um dos eclipses mais longos, se não o eclipse mais longo que um ser humano já viu na história. Pois é. E qual que é o principal avanço, né? Assim, o que a missão deixa de mais importante para as próximas? Que é possível fazer um novo programa lunar. A gente, eu falo a gente como seres humanos, né, fizemos o programa Apollo nos anos 70, o programa Apollo terminou em 72, com as últimas missões para a Lua, e desde então nós não voltamos, 50 anos depois, agora só que a Artemis 2 se aproxima da Lua, ainda que a uma distância de por volta de 6.600 quilômetros, tá? É uma distância ainda alta, né? Nós queremos estar com o pé lá na Lua, e isso prova que nós temos tecnologia para levar os astronautas com segurança e também trazê-los de volta dentro do que é esperado e tornar uma presença permanente no nosso satélite natural e agora com parceiros internacionais. Então o Japão está nessa turma de países, ou o Canadá, obviamente, que tem um astronauta do Canadá, entre outros, que querem colocar os seus equipamentos, o objetivo é criar uma base e que tenha um fluxo de carga e também de tripulantes que fiquem ali o tempo todo indo e voltando do nosso satélite natural. A gente conhece muito pouco
da Lua. Por mais que ela esteja no céu praticamente todas as noites, a gente é praticamente visível, né, todas as noites. Tem noites que não estão visíveis apenas, mas ainda está lá. E a gente quer ter esse entendimento da ciência, inclusive para entender a formação da nossa Terra, entender a formação da nossa Lua e também do Sistema Solar. A gente deve ver nos próximos anos, então, o homem pisando na Lua de novo? Com certeza. Pode ser que demore um pouco mais, o objetivo é 2028, pode ser que se estenda um pouco mais, mas o plano está sendo traçado, está acontecendo, e a NASA é a ponta da lança nessa questão, por ter já a experiência de ter feito anteriormente, mas também ter mais recursos e também hoje trabalha com empresas privadas para que ocorra o pouso na Lua com veículos que não são da NASA, né? Como os da SpaceX e da Blue Origin, são hoje comandados por 2 bilionários, né? O Jeff Bezos e o Elon Musk. Então, é uma junção de outros personagens nessa história, né, para outros países, empresas privadas, tudo isso para baratear essa ida à Lua, porque o programa Apollo foi muito, muito caro. O orçamento da NASA, na época, era quase 5% do orçamento americano, que hoje seria muito dinheiro. E hoje a NASA tem uma fração dessa grana para poder fazer tudo isso. Então, essas parcerias são essenciais para que, além de fazer o programa não ser um programa só de ida e para esperar mais 50 anos, mas sim um primeiro passo para uma exploração contínua do Sistema Solar, primeiro na Lua e, quem sabe, no futuro não tão distante, Marte. Tá certo. Pedro, obrigada, viu, por essa conversa aqui no Radar. Bom trabalho, até uma próxima. Muito obrigado.